Vivendo na Palavra. Hoje, terça-feira, 19 de janeiro de 2021. Leia Lucas, capítulo 9, versículos 46 ao 50. Vimos, em primeiro lugar, o Senhor Jesus Cristo nos advertiu contra o orgulho e a presunção, ou seja, Cristo repreende o orgulho de seus discípulos. Em segundo e último lugar, vamos tratar a questão aqui que o nosso Senhor nos adverte contra a intolerância e a mesquinhez. Queridos, assim como no relato anterior, nesta ocasião a advertência resultou da conduta dos próprios discípulos de Jesus. João falou-lhe: Mestre, vimos certo homem que em teu nome expelia demônios e lhe proibimos, porque não segue conosco. Queridos irmãos e queridas irmãs, não sabemos quem era este homem e por que não acompanhava os discípulos. No entanto, sabemos que ele estava realizando um ministério de expelir demônios e o estava fazendo em nome de Cristo. Apesar disso, João o proibiu. Notável foi a resposta que imediatamente nosso Senhor lhe deu: não proibais, pois quem não é contra vós outros é por vós. Irmãos amados, irmãs amadas, o comportamento de João e dos discípulos nesta ocasião é uma curiosa ilustração da singularidade da natureza humana em todas as épocas. Em cada período da história da igreja, milhares de pessoas têm passado suas vidas seguindo este erro de João. Trabalham intensamente para impedir que sirvam a Cristo todos aqueles que não o fazem à maneira deles. Em sua mesquinha presunção, imaginam que ninguém pode ser um soldado de Cristo se não vestir seu uniforme e lutar em seu regimento. Estão sempre dispostos a falar sobre todo crente que não vê as coisas como eles veem. Proíbe-o, porque não segue conosco. Queridos, a observação de nosso Senhor nesta ocasião exige consideração especial. Ele não expressou sua opinião sobre a conduta do homem a respeito do qual João lhe falara. Não o elogiou, nem o acusou, por seguir independentemente e não trabalhar com seus discípulos. Apenas declarou que tal homem não deveria ser proibido e que as pessoas que fazem o mesmo tipo de obra que fazemos não devem ser consideradas inimigos e sim aliados. Quem não é contra vós outros é por vós. O princípio estabelecido nesta passagem é muitíssimo importante. Um correto entendimento deste princípio será bastante útil para nós nestes últimos dias. As divisões e a variedade de opiniões que existe entre os crentes é inegavelmente imensa. Os cismas e as separações que com frequência surgem no que se refere ao governo da igreja e às formas de adoração causam bastante perplexidade aos que têm consciência sensível. Podemos aprovar tais divisões? Absolutamente, queridos irmãos e queridas irmãs, que não podemos aprovar tais divisões. A união resulta em fortalecimento. A falta de união entre os crentes é uma das causas do lento progresso do verdadeiro cristianismo. Devemos reprovar publicamente e contestar todos os que não concordam em trabalhar conosco e em se oporem a Satanás da maneira que consideramos adequada. É inútil agirmos assim. Palavras severas jamais produziram unidade de pensamento. A união jamais foi alcançada por meio da força. Então, o que precisamos fazer? Você pode me perguntar. Deixar que trabalhem sozinhos aqueles que não querem juntar-se a nós e esperar com paciência até que Deus ache conveniente colocar-nos juntos. Não importa, queridos, quais sejam as nossas ideias a respeito de divisão, as palavras de Jesus nunca devem ser esquecidas. Não proibais. A verdade é que estamos sempre dispostos a afirmar que somos o povo e conosco morrerá a sabedoria.
Jó, capítulo 12, versículo 2. Esquecemos que nenhuma igreja na terra tem um absoluto monopólio da verdade e que outras podem estar corretas nas coisas essenciais, ainda que não concordem conosco. Devemos ser gratos se o pecado está recebendo a devida oposição, o evangelho está sendo pregado e o reino de Satanás está sendo derrubado, embora esta obra não esteja sendo realizada exatamente da maneira que gostaríamos. Temos de procurar acreditar que pessoas podem ser verdadeiros seguidores de Jesus e, apesar disso, por alguma razão sábia, serem impedidos de ver as coisas espirituais assim como nós as vemos. Acima de tudo, temos de louvar a Deus se as almas estão sendo convertidas e Cristo magnificado, sem importar quem seja o pregador e a que igreja ele pertence. Felizes são aqueles que podem dizer, assim como Paulo, que importa, uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado. Também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Filipenses capítulo 1, versículo 18. E Moisés, tens tu ciúmes por mim? Tomara todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu espírito. Números 11, versículo 29. Que Deus, meu querido irmão e minha querida irmã, abençoe a sua terça-feira, em nome de Jesus. Amém. Me ensina a perdoar, Pai, dá-me um coração igual ao teu. Dá-me coração igual ao teu, igual ao teu. Coração que não guarda rancor, que sabe perdoar aquele que me ofendeu. Coração que guarda os teus mandamentos e seja leal com o Senhor. Eu quero sonhar teus sonhos